Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre literatura, tá? O tema do vídeo de hoje é esse: crítica literária é literatura? A gente vai tentar responder essa questão aqui no vídeo de hoje com as nossas dicas literárias de praxe, tentar fazer um desenho conceitual aqui da questão e dar alguns exemplos, tá? Rapidamente, só um aviso aqui para quem estiver reparando, né? Eu estou com um inchaço aqui no olho, que é uma infecçãozinha que deu aqui. E aí eu já fui no médico, já estou tomando remédio aqui, um antibiótico para melhorar isso aqui, né? Então, porque como a gente trabalha com o rosto aqui, né, fica muito evidente, é sempre bom esclarecer, tá? Então, pessoal, vamos falar aí sobre o sobre esse tema, né? Sobre esse tema interessante que é esse: crítica literária é literatura? Quando a gente repara, né, a forma como muita gente aí da própria literatura, estrito senso, né, ou seja, escritores, poetas e tal, e também cronistas, enfim, muita gente aí bacana às vezes da história da literatura tem um grande senão com a crítica, né, com o trabalho crítico. Tratam os críticos muitas vezes como gente chata que está ali para, né, muito mais para ver defeito do que qualquer coisa. E, enfim, e aí tendem a tratar o trabalho crítico como algo que enfim, destacado, né, do debate, ou, enfim, pessoas que são ressentidas, ou, enfim, né, enfim, gente que tem uma visão ali sobre a literatura que é mais uma visão de revanchismo, ou de, né, enfim, uma visão torta, né, do que é o trabalho artístico, a produção no estrito senso, do que propriamente uma perspectiva mais ampla, né? E a gente vai ver aqui no vídeo de hoje que não é bem assim, que tem um monte de coisa bacana nesse debate aqui que fica destacado dessa questão aí, tá? Então, tradicionalmente, a gente tem esses gêneros literários, né, que todo mundo conhece: o romance, o conto, o poema, a crônica. E muitas vezes esses gêneros são vistos como destacados uns dos outros, né, sem diálogo entre eles, e a crítica literária seria mais um trabalho ali à parte dessa produção, né? A gente vai ver que não é bem assim e que esses tipos de literatura dialogam o tempo todo, inclusive com a crítica, tá? E que, em grande medida, muitas vezes a crítica literária acaba sendo literatura também, né? E vice-versa. A gente vai ver isso agora, tá? Para vocês terem uma ideia disso que eu falei, né, em relação a esse ranço que existe de vários escritores em relação ao trabalho crítico, a gente pode pegar algumas frases do Milor. Tá aqui, né? O Milor Definitivo, a Bíblia do Caos, tá no verbete crítica, justamente. O Milor era um escritor também, né? Ele era cartunista, era cronista, né? Então ele tinha um trabalho também de literatura. Trabalhava muito com os aforismos, né? E aí é o seguinte, pessoal, tá aqui, ó, né, na página 133 e 134, a gente tem algumas frases do Milor que representam bem essa visão, né, dos escritores que tendem a ver o crítico literário como alguém chato, né? Vamos dar alguns exemplos, olha só. Ele diz, né? Às vezes, só ao ler a crítica, percebemos que a merda de filme que vimos no dia anterior é uma obra genial. Né? Ele está ironizando ali, como quem diz, né? O crítico acha que pode transformar uma bosta ali numa coisa genial e tal, enfim, né? Essa é uma perspectiva, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo, quando ele diz isso, ele diz, né? Pô, eu não gostei do filme, né? Então, quer dizer, não é porque o crítico falou que tá bom que eu vou achar bom, né? Outra frase dele aqui, ó. E no sétimo dia, quando Deus descansou, surgiram sobre a terra os primeiros críticos de costumes. Agora, há uma diferença entre o crítico de arte e o crítico de costumes, né? Crítico de costumes, geralmente, ele tem razão, né? Realmente, o crítico de costumes geralmente tropeça, né? Viaja na mariola, porque é isso, é ficar comentando costume, né? Então isso acaba, você chega num ponto que é o seguinte, ó, a escolha de cada um, meu irmão, entendeu? Então, e aí, né? A crítica de arte é diferente, porque ela já está pensando a obra, que é uma questão pública, né? Não que não hajam costumes públicos, né? Eles existem
E esses costumes públicos devem até ser ponderados e tal, né? Mas a crítica de costume geralmente descamba para moralismo, né? Então, nesse ponto, o Milor tem razão. Mas, ao mesmo tempo, fica aqui meio que subdito esse ranço, né, dos escritores, dos autores com os críticos, né? Na página 134, né, ele diz: não digo que os críticos percam o total da poesia, mas sem dúvida perdem seu lado emocional ao examiná-la como especialistas, mais ou menos o que acontece aos ginecologistas com relação ao sexo, né? É uma comparação interessante que ele está fazendo. Só que é o seguinte, né? Primeiro ele tem uma perspectiva da poesia, nessa expressão aqui, estrito sensu, né? Ele apresenta a poesia como algo muito mais emocional do que, enfim, intelectual. E essas duas coisas, a gente já falou disso aqui em outros vídeos do canal, hoje em dia essa distinção, né, muito radical não se sustenta mais, né? Para além disso, agora, essa questão que ele falou dos ginecologistas em relação ao sexo é engraçado também, porque isso remete a essa questão da crítica dos costumes, né? Fica uma coisa meio, né, fora a pessoa acaba olhando para a coisa de forma muito técnica ou muito, enfim, né, muito contemplativa, né? E aí perde completamente uma certa dimensão que esse tipo de situação, que é o sexo, a vida privada, os costumes, né, não cabe em nenhum tipo de ponderação desse nível, né, porque é a vida privada, né, enfim, e tem muita gente que insiste em perturbar com isso. Isso aí ele tem razão aqui, né. E aí, mais duas aqui, né, que ele fala: quando leio uma crítica literária ou de teatro, isso sempre me dá a imagem de uma pessoa que detesta o uísque falando de uísque, quando preferia não falar nem mesmo de coisa parecida com vinho, mas de pernil de porco. Mas aqui está esse ranço, né? Quer dizer, o sujeito não é poeta, ele não pode falar de poesia, né? É um pouco o lado tosco dessa ideia de lugar de fala, né, que a gente tem muito hoje aí, que é uma coisa meio que, por um lado, tem um certo sentido, né? Há que se dizer isso, né? Quer dizer, o poeta, ele tem ali um cabedal para falar sobre a poesia, né? Porém, você acaba criando uma espécie de, né, de redoma, que só o poeta pode falar da poesia, né? E, enfim, isso não se sustenta. E, ao mesmo tempo, a própria noção de poesia é muito mais ampla do que o poema, estrito sensu, dá conta, né? Enfim, então é isso, né? O cara que detesta o uísque falando de uísque, né? Esse ranço, né, do sujeito crítico, que o crítico ele detesta a obra, por isso que ele virou crítico, né? Que é uma perspectiva ingênua, a gente vai ver aqui, né, durante o vídeo de hoje. E aí ele diz também, né, o crítico é um sujeito a quem você oferece um vinho e ele saboreia com critério de bacalhau, né? Enfim, né? E de certa forma essa frase tem uma verdade aqui, porque a crítica não é a obra estrito sensu, ela é outra coisa, né? Ela é um desenrolar ali da obra que acaba gerando uma outra obra, né? Mas ele está aqui, na verdade, debochando, está fazendo uma ironia, então, enfim, é esse ranço aí da galera que não gosta do trabalho crítico, né? Enfim, e é isso, né? Então, pegamos aqui algumas frases do Milor, tá? Algumas definições aqui do Milor, do crítico, para mostrar esse ranço. Agora, isso procede, né? Evidentemente que não, né? A gente tem vários tipos de... Existe um trabalho de crítica literária, uma galera que escreve artigos e ensaios sobre isso, e esse próprio conceito do que é o ensaio, e essa distinção entre ensaio e romance, ensaio e obra, ensaio e conto, poema, e enfim, essas distinções estão completamente, ou amplamente, melhor dizendo, amplamente deslocadas na arte contemporânea, na produção da arte moderna para contemporânea, né? Existe esse trabalho aqui muito legal do Jérôme Roger, chamado A Crítica Literária, tá? É um livro aqui que eu já indico aí para quem se interessar em entender um pouquinho essas diferenças aí dos tipos de crítica, né? Porque é isso, né? Começou a aparecer um monte de tipos de crítica literária. Por exemplo, vamos lá,
Vamos dar alguns exemplos aqui, né? Ó, o Maurice Blanchot, tá aqui, é um crítico literário, inclusive é um crítico de difícil definição, né? Porque trabalha ali em várias formas de abordagem, tá? Um cara que normalmente é classificado como um fenomenólogo, que é o Bachelard, né? Tá aqui o Gaston Bachelard. Deixa eu pegar o trabalho dele aqui. Tá aqui o Ar e os Sonhos, né? Ele geralmente é classificado como um fenomenólogo, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Não cabe também nessas... Eu estou aqui passando para vocês as classificações básicas aí, né? Porque inclusive o objetivo do vídeo aqui não é fazer uma reflexão, né, enfim, radical sobre essa questão. É dar um passant aqui, fazer uns comentários, dar uns exemplos, né? A gente tem uma crítica estruturalista também, né? Por exemplo, o Roland Barthes está inserido aí nesse contexto, mas também é um autor que funciona em outras esferas, também numa perspectiva marxista, né? Ele mescla ali marxista, porque o estruturalismo tem uma conexão com o marxismo, mas tem também outros vieses ali por dentro, né? Essas classificações são sempre pobres, né? É mais para dar para fazer um en passant, né? Dar um panorama muito provisório. E o Roland Barthes, nesse livro aqui, Aula, também o mesmo Roland Barthes, né? Eu vou citar 3 trabalhos dele aqui. Nesse livro ele fala dessa coisa da literatura como um exercício de crítica da própria linguagem, né? Então, ou seja, né, ele está mostrando aqui que o romance, enquanto romance, ele já é um trabalho crítico, né? E os românticos alemães já tinham dito isso, né? Isso também não é novidade. E, inclusive, o Roland Barthes tem um trabalho só sobre o conceito de crítica, tá aqui, né? Crítica e verdade, certo? E aí a gente tem também o Adorno nessa perspectiva aí também, né? Tá aqui as notas de literatura do Adorno. E nesse livro aqui do Adorno, ele tem um artigo aqui, um ensaio, né, chamado O Ensaio como Forma. E esse artigo, esse ensaio, né, esse ensaio-artigo aí do Adorno, ele ajuda bastante a entender também essa questão que a gente está levantando no vídeo de hoje. Porque essa noção de ensaio, de certa forma, é um pouco a maneira como o trabalho filosófico, o trabalho científico, né, de teoria literária, de crítica literária, foi absorvendo a própria forma de ser da obra, né, no conceito de ensaio, nessa forma do ensaio, tá? E essa palavra ensaio significa isso, né, algo que é um processo, né, tá em processo, porque as coisas estão sempre em processo, né? E aí, pessoal, vamos voltar aqui rapidamente a esse livrinho do Jérôme Roger, tá? Eu vou fazer uma citação rápida dele aqui, para a gente poder situar essa questão aqui nesse ponto que a gente está trabalhando, tá? Ele diz na página 153 o seguinte, ó, ele fala da análise literária, da crítica literária, né? Da reflexão dos escritores a respeito da criação literária. E ele diz o seguinte, ó, essa distinção que conserva sua pertinência não dá conta, contudo, a distinção, né, entre obra e crítica, né, não dá conta, contudo, da ambivalência da crítica moderna, dividida entre a objetividade da produção de um saber e a aventura crítica como possibilidade de fazer uma obra, né? E aí ele continua comentando esse tema, porque é isso, quer dizer, a crítica como obra, a obra como trabalho crítico, né? Isso remete... Tá? Deixa eu situar aqui para não me perder, né? Isso remete, na verdade, ao Kant. A gente tem que entender um pouco o que é o Kant para poder chegar nesse ponto, né? O Kant produz esse trabalho, que é o Crítica da Razão Pura, e aqui ele está fazendo uma reflexão sobre o sujeito cartesiano. Penso, logo existo. Penso, logo sou. Cogito, ergo sum, né? A crítica, e esse penso logo existo, é essa tal razão pura aqui do título, né? E aí o Kant vai dizer, a filosofia, ela é o exercício de crítica da razão pura e não o exercício da razão pura estrito sensu, né? Ou seja, filosofia é crítica, é isso que ele está dizendo, né? Então, o que significa isso? Para poder explicar melhor. Uma coisa é a obra, outra coisa é pensar a obra, né? Então, penso, logo existo. Seria a obra em si mesma lá, estrito sensu.
penso que penso, logo existo, ou penso sobre o pensar que está na obra, logo existo como filosofia. É a crítica literária, né? Porém, esse pensar crítico, ao longo do tempo, foi se percebendo que ele já está inserido dentro das próprias produções artísticas de maneira muito ampla, né? Geralmente, essas obras nas quais, enfim, o debate social percebe isso, elas viram clássicos, né? Não significa que todas as obras críticas virem clássicos, mas todos os clássicos são obras nas quais foi percebido um viés crítico ali, né? Então, quer dizer, essa distinção não se sustenta, né? Não se sustenta, basta pensar nessa ideia historicamente do que é a crítica e tal, tá? E aí, pessoal, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Então, quer dizer, né, é a obra que pensa... na literatura, a crítica literária é a obra que pensa sobre si mesma, né? Isso que a gente acabou de falar, né? Não é a obra, não é a razão pura da obra, né? É a crítica da razão pura, ou seja, a obra enquanto um pensar sobre o pensar, né, o tempo todo, e ela está o tempo todo pensando, não só sobre temas, sobre assuntos, mas também sobre a sua própria produção. E essa característica, né, de uma produção que chama atenção para o pensamento que existe na obra e ao mesmo tempo, de obras que colocam a própria produção, né, como tema, começaram a ficar muito comuns da modernidade para cá, né? E aí a gente vai dar alguns exemplos aqui, tá? Antes ainda, algumas dicas teóricas ainda para vocês aqui, o Obra Aberta do Humberto Eco, porque é isso, né? A obra que está o tempo todo se pensando, ela está aberta, né? Aberta a novas contribuições, aberta a novos deslocamentos, inclusive a paródias, enfim, né? O Agamben tem um texto legal sobre a paródia. E esse livro aqui do Michel Guérin, O que é uma obra? Também é um livro interessante para pensar essa questão aí, para acrescentar elementos nessa reflexão, tá? E aí a gente chega numa expressão, tá? Deixa eu destacar aqui. A gente chega numa expressão que é uma expressão que representa bem isso aí, que é a metalinguagem, né? Esse prefixo meta, ele significa justamente isso, além, né? Metalinguagem, além da linguagem, né? Então, quer dizer, está aqui o trabalho do Haroldo de Campos, que também é um dos nossos grandes críticos literários aí, né? Metalinguagem e outras metas, né? E aqui tem trabalhos sobre o Oswald, sobre a Clarice, sobre o Leminski, enfim, vários temas interessantes aqui, não só sobre literatura, mas também sobre outras artes, tá? E sobre filosofia também, ele fala muito de filosofia aqui. Enfim, pessoal, então a gente chega nessa questão, né, da metalinguagem, tá? Vamos ver o tempo aqui. A gente chega nessa questão da metalinguagem, que é isso, né? Quer dizer, a obra que se pensa, né? E que pensa o seu próprio processo. E, ao mesmo tempo, a percepção da crítica literária como algo que está inserido dentro desse debate, né? Porque essa ideia de crítica, ela não tem como a gente entender hoje ela separada da produção artística estrito sensu, né? E, ao mesmo tempo, não tem como também separar a própria percepção do conceito de crítica como algo que não carregue algo artístico, na medida em que a arte também já foi migrando para esse trabalho crítico, né? E aí, pessoal, vamos lá, né? Uma das conclusões é essa, quer dizer, a obra não começa em si mesma e não termina em si mesma, né? Isso, inclusive, tem a ver com aquela questão do gênio que a gente falou aqui no vídeo sobre o Gustavo Geyer, né? Esse conceito de gênio foi sendo abandonado, né? Um gênio definitivo, né? Inquestionável, justamente por isso, porque não existe uma genética absoluta e estrito sensu da obra, né? Ela já nasce com uma espécie de diálogo com a produção anterior e, ao mesmo tempo, gera também um diálogo posterior que vai deslocando a própria forma do que é a obra, inclusive para outros sentidos que não estavam tão evidentes, né? Esse é um pouco o trabalho da crítica. E, às vezes, isso fica incômodo para os autores, né? Porque, muitas vezes, os personagens, os enredos, enfim, eles são deslocados de forma paródica para formas que, às vezes, incomodam, né? E isso, enfim, né, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo do texto,
desse diálogo, né, entre os textos, tá? Enfim, aí só para finalizar aqui essas referências ainda teóricas, esse livrinho do Jorge Luiz Borges, tá? Esse Ofício do Verso, que aqui tem umas aulas do Borges, inclusive tem um capítulo aqui sobre a metáfora, e a metáfora é uma grande forma de perceber esse entrecruzamento entre a crítica, né, e a obra, porque a metáfora é um exercício crítico interno à própria linguagem, né? Independente, né, mesmo que uma obra não tenha nenhum crítico literário para falar dela, se ela é rica em metáforas, por exemplo, ela já é crítica em si mesma, inclusive internamente no que diz respeito à linguagem, tá? E aí, pessoal, vamos dar alguns exemplos, tá? Para a gente finalizar o vídeo, vamos dar alguns exemplos aqui, porque, por exemplo, né, eu falei aqui isso, né, que a obra não começa em si mesma e não termina em si mesma. A gente pega, por exemplo, o Ulisses, do Joyce, que eu estou lendo nesse momento, tá? O Ulisses, ele já é uma releitura do Joyce, do Homero, né? E, ou seja, né, isso fica explícito ali na produção, que é, portanto, uma produção essencialmente moderna por conta disso. E a gente tem, mais recentemente aqui, esse romance do Henrique Villa-Matas, o Dublinesca, que é um diálogo e, ao mesmo tempo, uma releitura, uma reescrita da obra do Joyce, né, o Dublinesca, que fala sobre o Ulisses do Joyce aqui. O Ulisses é um eixo central aqui dessa narrativa, tá? E ele vai sustentando esse trabalho aí de deslocamento de uma obra que não termina em si mesma, né? Tá? E isso faz com que todas essas figuras tradicionais da produção artística e literária comecem a se flexibilizar, né? Então, por exemplo, tá? Eu fiz uma lista aqui para vocês, rapidamente. Por exemplo, né? O Pierre Menard, do Borges, né? Pierre Menard, autor do Quixote, é um conto que o Borges traz aqui. O Pierre Menard, autor do Quixote, nesse conto, o Borges está transformando o leitor em protagonista, em autor, né? Em autor e protagonista ao mesmo tempo. Quer dizer, ele está deslocando essas posições anteriores aí e mostrando o quanto que a obra não terminou lá, né? O Dom Quixote não terminou lá no Cervantes, ele continua nos leitores, continua na crítica literária e tudo mais, né? Então esse conto do Borges, ele é essencialmente crítico, né? Por conta disso, na própria forma dele, né? E ao mesmo tempo ele está dizendo o seguinte, ó, eu conto, sou também um ensaio, né? O Borges era isso, era um produtor de contos e ensaios, contos. Ele também desloca essa divisão anterior desses tipos de texto, tá? E aí a gente entende, né? Uma conclusão que a gente chega a partir disso é que, bom, então se o leitor vira autor, o autor vira leitor, não há protagonista, né? É uma questão que também comparece em certo momento no debate da literatura, tanto dos romances quanto da crítica, estrito sensu, né? E aí não há protagonista. Como não há protagonista, né, o Beckett, ele produz esse romance aqui, essa peça, né, que é o Esperando Godot, tá? Que é uma peça, né, que o protagonista não aparece, né? E aí esses animais que estão me perturbando já passaram aqui fora provocando, porque é isso, eu fui ao médico hoje aturando esses bandidos me provocando na rua para poder reproduzir a versãozinha medíocre da vida que esse mongoloide fedorento, retardado, psicopateta tem aí, que eu estou borrando para essa gentalha e eles continuam enchendo meu saco aqui com todo tipo de baixo nível, atrapalhando aqui a minha vida, né? Enfim, e aí vamos tentando continuar, apesar do lixo que essa gente é, né? Então o Beckett, voltando aqui, porque eles atrapalham qualquer coisa, mas gente, assim, o baixo nível dessa gente é um negócio insuportável mesmo, entendeu? Vamos voltar aqui, né? Vamos tentar, né, continuar aqui, apesar desses bandidos. Então tá aqui, né? O Esperando Godot do Beckett é uma história que o protagonista não aparece, né? Foi a forma que o Beckett arrumou de colocar em cena essa questão da crise do protagonista, tá? Enfim, e eu sou um protagonista, né, enfim, incessante da estupidez dessa gente, assim, eles não me esquecem de jeito nenhum, um negócio impressionante.
Enfim, e aí, na verdade, não há protagonista. Então, há uma crítica radical do protagonista, que é o Godot do Beckett, né? E aí, a partir disso, pessoal, vamos ver se vai dar tempo para terminar aqui, né? Por conta desses animais. Os autores, então, passam a virar personagens. Os personagens, né, de um autor são apropriados por outros autores, né? Como forma de criticar internamente a originalidade da obra, certo? E os personagens passam a ficar livres, então, da obra fechada, né? E ficam à procura de um novo autor, né? Que sustente, e que, enfim, autores, né, que sustentem essa referência e a porosidade da própria obra. E aí eu cito aqui a peça do Pirandello, que eu estou acabando de ler agora, né, que é o 6 personagens à procura de autor, que é uma peça genial. Vou fazer vídeo sobre essa peça porque é brilhante, tá? E ele também está fazendo essa referência aí dentro desse diálogo, tá, da história da literatura, tá bom? Outros exemplos aqui agora para a gente finalizar, vou falar rapidamente, porque infelizmente não vai dar tempo aqui de desenvolver por conta desses animais, né? Mas a gente tenta de qualquer jeito. Os contos fantásticos. O Guy de Maupassant, né, fez produziu uma reescrita de um dos contos dele no século XIX, muito interessante, que é o Orla, né? O Orla tem 2 versões, né? A primeira versão do Orla foi escrita em outubro de 1886 e a segunda versão foi escrita em 1887. É um exemplo aí de reescrita, né? De obra que se desloca para outra obra, né? Tá aqui esse livrinho fantástico aqui do Guy de Maupassant, tá? O Borges, né, faz isso na sua obra inteira. Esse exemplo aqui é brilhante, que daqui tem 9 ensaios dantescos e a memória de Shakespeare, né? O Dante aparece como personagem dentro dos contos e ensaios do Borges e o Shakespeare também vira personagem desse conto genial aqui, que é a memória do Shakespeare, tá? Então, quer dizer, isso também é um exercício dessa porosidade da obra e da crítica, tá? O Jô Soares transforma, né, o Sherlock Holmes em personagem de um de seus romances, está aqui o Xangô, de Baker Street, tá? Esse romance aqui do Balzac, essa novela do Balzac, né, a obra-prima ignorada, também trabalha essa questão da produção da obra como o tema da obra, né? Quer dizer, também um exemplo disso já no século XIX, né? Esse deslocamento das fronteiras que separavam o ensaio do romance e tal fica muito evidente no próprio título de 2 romances do Saramago: o Ensaio sobre a Lucidez, está aqui, e o Ensaio sobre a Cegueira, né? O romance vira ensaio, o ensaio também é bastante romanesco, etc., né? Um Crime Delicado, do Sérgio Santana, esse romance aqui genial também, que ele faz essa, né, ele monta aqui uma relação entre a obra, o autor, o artista, o crítico, né, e faz esse deslocamento aqui, faz essa coisa híbrida, né, que é pensar essas formas todas interconectadas, tá? E para finalizar, algumas coisas mais contemporâneas aqui, né? Esse romance do Henrique Villa-Matas também, Mac e seu Contratempo. Um sujeito chamado Mac decide reescrever um romance de um vizinho chamado Sanches. O romance se chama Walter e seu Contratempo, e o Villa-Matas traz isso para dentro do título, né? E ao mesmo tempo, né, para a referência principal da obra, ou seja, ele vai mesclando essas posições aí dentro da produção que mostram nitidamente essa ausência de distinção absoluta entre o trabalho crítico e a produção da obra, né? É um romance também muito bacana do Villa-Matas, tá? Mac e seu Contratempo. Aqui no Brasil, né, nós temos o Julian Fuchs, que fez esse romance aqui, Procura do Romance, que também, enfim, né, demonstra nitidamente esse movimento aí, né, de diálogo constante entre a obra e a crítica, tá? E aí as 2 formas finais aqui que a gente cita são a autoficção, que hoje, né, o autor vira personagem de si mesmo, né, e a sua vida vira uma obra, né, dentro da produção do texto. Está aqui o Sérgio Santana, o Ponto Zero, tá? Que também é um dos desmembramentos dessa questão, dos desmembramentos contemporâneos, né? E por último aqui, o Não Há Lugar para a Lógica em Cassel,
também do Vila Matas, né, que ele vai para dentro de uma feira de artes plásticas para poder escrever um romance lá dentro. Né? Então, o autor vira, né, enfim, vira um artista plástico, né, dentro da produção do texto literário. Beleza, pessoal? Então é isso. Finalizando aqui o vídeo de hoje. Não vai dar para falar mais muito aqui porque atrapalharam aqui, né? Que essa gente nojenta só destrói o que eles metem a pata, né? Mas a gente continua a falar desse assunto em outros vídeos aqui do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui!